Turma, vamos para o exemplo da mediana. Esses dois exemplos estão lá na apostila de vocês, tá? Então, a mediana, ela representa um valor central de um conjunto de dados, tá? Então, dentro de um conjunto de dados, ela vai representar esse valor central. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o conjunto de dados à altura de alguns alunos, né? Que é 154, 167, 150, 165, 175, 169, 160, 155 e 178. Dentre essas alturas, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer para encontrar a mediana é organizar de forma crescente. Veja que aqui na linha abaixo eu fiz uma organização de forma crescente. Independente dele estar desorganizado aqui no exemplo, nós temos a primeira função aqui na mediana, é organizar de forma crescente os dados, tá? Então eu fui olhando quais que eram os valores que eram menores e colocando aqui na frente, até o valor máximo encontrado aqui nesse conjunto. Todas as vezes que o conjunto de elementos for número ímpar, vai ficar muito fácil de encontrar a mediana. Por quê? Porque a mediana é um dado central de um conjunto, como já foi falado. Então, se o número for ímpar, se o número de conjuntos, se o número de elementos do conjunto for ímpar, vai ficar muito fácil de encontrar aqui a mediana. Depois que eu reorganizei, eu já consigo identificar qual que é a minha mediana. Percebam o seguinte, ó, o meu conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então, é uma mediana de conjunto de elementos números ímpar. Quer dizer o seguinte, a metade disso tudo é o número que está dentro de 9 elementos, né? Então, aqui, se eu for dividir ao meio, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos de um lado. Aí eu tenho aqui a minha mediana. E depois eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, certo? Então, perceberam que a minha sequência é ímpar? Ou seja, sendo uma sequência ímpar, eu tenho já um dado central, tá? Esse dado central aqui é a minha mediana. Então, a minha mediana nesse primeiro exemplo é 1,65, tá bom? Então, a mediana desse exemplo é 1,65. Já no outro exemplo, nós temos uma sequência, um conjunto, que ele tem um número de elementos par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 elementos, tá? Nós vamos organizar de forma crescente. O que seria de forma crescente? Do menor dado para o maior, independente dele se repetir, ó, aqui repete 2 vezes o 15, eu tenho que organizar ele novamente, tá? Eu tenho que inserir essas informações, mesmo que elas se repitam. Então, 15, 15, 27, 32, 32, 44. Aqui, o número maior, aqui, a minha mediana é o número que está ao meio. Então, o número que está ao meio aqui nesse caso é o número 27 e 32. Então, como eu vou fazer para descobrir a mediana? Eu vou somar os dois números que estão no centro do conjunto e vou dividir por 2, tá? Se fosse uma sequência, um conjunto que tivesse 10 elementos, 20 elementos, vocês teriam que fazer a mesma coisa. Só vão somar apenas os dois elementos que estão no meio do conjunto, tá? Nesse caso aqui, os dois elementos que estão no meio do conjunto é o 27 e o 32. Tá? Então, 27 mais 32 é igual a 59. Aí são dois elementos, né? Aqui está o 2. Então, 59 dividido por 2 é igual a 29,5. Então, nós temos que nesse segundo exemplo, o 29,5 é a nossa mediana. Tá? Então, só para recapitular, a mediana é o valor que está no centro de um conjunto de dados. Quando vocês encontrarem
um conjunto com o número de elementos número ímpar, vocês já terão facilmente o valor da mediana. Quando esse conjunto de elementos for número par, vocês terão que somar os dois elementos que estão no centro. Então, nós colocamos aqui e vocês vão fazer uma divisão por 2, né? E vai dar o total da mediana, tá? Então, a mediana é 29,5. A mediana ela é representada por MD, tá bom? Obrigado e até mais.